Começamos o Liberdade de Opinião desta quarta-feira e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bom dia para você. Olá, tudo bem, Roberta? Muito bem-vinda. Roberta, você nasceu em qual lugar do Brasil? Qual estado que você nasceu? Minas Gerais, Juiz de Fora, Sidney. Puxa, eu achava que você ia dizer São Paulo, então tá ótimo, porque hoje eu quero dedicar o nosso programa a Ipatinga, cidade lá da sua terra, de Minas Gerais. Diz que a nossa audiência lá é enorme, imensa. Então, o povo mineiro, não é? Nosso carinho agora, ó, tá vendo? Ó, quem vai apresentar nos próximos 30 dias, acredito eu, aí, no lugar da Elisa, a Roberta, que é mineira. Bem-vinda, Roberta. É isso aí, Sidney, ficou perfeito, inclusive o seu comentário, né? Já que eu sou mineira, uai. Obrigada, beijo pro pessoal de Ipatinga e de Juiz de Fora também. Mas vamos pro que interessa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o Brasil precisaria passar por um período educativo de racionamento de energia para evitar uma crise maior até um apagão. Depois ele recuou, mas primeiro vamos ver o que ele disse. O ministro Bento esteve comigo, fazendo análise do cenário, garantindo que nós não vamos ter nenhum tipo de problema de apagão, mas vamos ter que ter um período educativo aí de algum racionamento para não ter nenhum tipo de crise maior. Nós estamos com um problema de chuvas, isso é claro, e o Brasil precisa urgentemente, como foi feito na MP da Eletrobras, arrumar alternativas mais baratas do que as termoelétricas a combustível. Pouco tempo depois dessa declaração, Lira conversou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e foi às redes sociais corrigir. Lira disse que Bento esclareceu que a medida provisória não irá trazer qualquer comando relativo ao racionamento e que será feito incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira voluntária. Sidney, como é que você avalia essa declaração de Lira sobre racionamento e, pouco tempo depois, essa correção após falar com o ministro de Minas e Energia? Olha, eu sou brasileiro como você, Roberta, como tantos senhores e senhoras estão nos assistindo agora, né? Todos os rapazes, as moças estão nos assistindo, mas precisa ter um manual no Brasil, viu? Porque eles botam nomes e rótulos diferentes e tudo mais, né? Só de uso eficiente, aquela coisa toda. Porque no dia 30 de maio, o ministro Bento disse textualmente o seguinte: as projeções do governo federal indicam que o país vai atravessar a crise hídrica sem a necessidade de racionamento de energia. Passaram-se poucos dias aí, agora já está dizendo o presidente Arthur Lira que vão ter que passar por um período educativo de racionamento. Depois, o uso eficiente. Bom, o que é fato concreto? Está chovendo pouco, vai chover pouco até certamente novembro. É assim todos os anos. Nós não fizemos o dever de casa em relação às bandeiras e à administração da gestão de energia antecipadamente, lá pelo mês de março, abril, que teria evitado esse drama que agora vamos enfrentar. O preço no bolso vai pesar e vai pesar bastante. E não adianta muito dizer, temos que buscar uma outra alternativa, porque essa busca de alternativa não é tão fácil quanto aparenta, sabe, Roberta? Você veja, por exemplo, a energia eólica no Brasil, ela alcança aí na produção de energia 10,3%. E a solar, que seria sensacional, porque o sol na região Nordeste, por exemplo, é retumbante, espetacular, menos de 2%. Então, é preciso ter administração. Agora, por que eles mudam o discurso, criam palavras, tentam dizer que não vai ter apagão, que não vai ter o racionamento, assim, mais frontalmente, embora precise de uma campanha de esclarecimento? Eles vão tenteando, como dizia minha falecida mãe, né? Vão tentando levar assim, a boiada dessa forma, mais tranquilo, para cá, para lá. Por qual objetivo concreto? Para não doer muito na nossa percepção objetiva de que a política correta ela não foi tomada e está se torcendo para chover. Quer dizer, eu estou dizendo aqui que até novembro a tendência é termos um período de seca, porque é assim todos os anos. Assim, intempérie é uma característica do caso brasileiro. Mas, de fato, poderia-se ter administrado de uma outra forma. E estas outras soluções de energia, tanto a eólica como a solar, aí é preciso ter um investimento e um planejamento energético daqui para frente. Mas planejamento, né, Roberta, não é muito a característica do nosso país, né? Nós aqui deixamos tudo para cima da hora e depois ficam criando aí esses neologismos e essas novas expressões. Agora não sei mais se é uso eficiente, se é uma forma educativa, eu não sei bem. Eu sei que neste preciso momento, com uma nova bandeira, já está pesando o bolso, vai pesar mais ainda. Tá certo, nosso colega Colombo, que agora há pouco disse que está apagando todas as luzes, né, supérfluas ou em excesso na casa dele. Ele está certo, vamos fazer exatamente isso mesmo.
Tá certíssimo, todo mundo precisa entrar nesse esforço de sair desligando todas as luzes da casa, hein, Sidney? Agora vamos para o próximo tema, porque a CPI da pandemia abriu uma terceira linha de investigação. Os senadores querem saber se o governo federal pagou um valor 1000% acima do que foi oferecido inicialmente para comprar a vacina indiana Covaxin, que é produzida na Índia. O empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa que fez a intermediação do contrato do laboratório indiano com o Ministério da Saúde, informou à CPI da pandemia que não vai comparecer hoje por estar cumprindo quarentena imposta pela Anvisa depois de uma viagem à Índia. Vamos ver o que os senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, presidente e vice da comissão, falaram sobre o caso. Recebemos um comunicado do advogado do senhor Maximiliano, comunicando a essa CPI hoje, poderia ter nos comunicado antes, e a gente teria amanhã alguém para estar aqui presente, que o cliente dele, o senhor Maximiliano, chegou no dia 15 da Índia. E que a Anvisa, e ele mandou um documento, que ele tem que fazer quarentena na sua residência. Vamos aguardar para ouvir o senhor Maximiliano na semana que vem. Nós estamos abrindo uma terceira vertente agora, que é o fato de que ocorreu um cumpliciamento entre agentes privados e agentes públicos, em detrimento do erário público, e tem outros elementos, outros crimes, a partir de agora, a serem investigados pela CPI. A Precisa Medicamentos assinou contrato com o Ministério da Saúde em fevereiro no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O documento previa 20 milhões de doses em 70 dias. Até agora, nada chegou ao Brasil. Sidney, na sua opinião, a CPI achou um foco para investigar as ações do governo federal? E de que forma essas investigações que estão sendo iniciadas podem prejudicar, de fato, o Planalto? Desculpa, estava concluindo aqui. Pode seguir. Não, eu que peço desculpas, porque eu pensei que você tivesse terminado. Roberta, é um viés? É um caminho? Não é o único. É apenas um reparo. De fato, há muita suspeição sobre essas negociações envolvendo essa empresa, Precisa Medicamentos, e uma outra chamada Global, dos mesmos donos ou de parte dos sócios. Isso causou também uma espécie, uma atenção redobrada por parte do Ministério Público. Inclusive, a procuradora que fez esse trabalho pediu uma investigação mais profunda. O reparo que eu quero fazer é apenas o seguinte: não podemos condenar uma empresa, às vezes até inviabilizá-la comercialmente, com acusações sem comprovações. Então, é preciso, de fato, claro que a CPI faça o trabalho dela e, ao chamar o depoente, um dos sócios da empresa, faça as perguntas que achar pertinente, peça documentos, peça esclarecimentos, não há nenhum problema nisso. Mas que o Ministério Público, de fato, um órgão também instituído, faça uma investigação muito profunda para que nós não sejamos também iludidos. Falo nós aqui que não temos essa documentação completa em mão, né? Então nós precisamos, obviamente, que essa investigação seja séria e ela seja completa, justamente para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. De fato, as vacinas não têm o mesmo preço, então uma pode ser mais cara do que a outra. O modus operandi é suspeito também, porque o governo acelerou uma negociação com esta empresa, aprovou aditivos contratuais, liberou recursos e tudo mais, ou pelo menos ordenou os recursos para tanto, e não fez da mesma forma com outras farmacêuticas. Havia, de alguma forma, do outro lado do balcão da empresa, no Ministério da Saúde ou mesmo nos órgãos governamentais, o interesse em que desse certo essa negociação com a Covaxin. Agora, o que está se levantando é superfaturamento, desvio de conduta de procedimentos. Isso é preciso, é o único reparo que eu faço, que essa investigação seja séria para que a gente não possa levantar, julgar e condenar, e às vezes os senadores falam, talvez não analisem muito as consequências. Você pode, às vezes, inviabilizar negócios de uma empresa se você não fizer uma séria denúncia. Agora, é um viés, como você me pergunta, é um caminho? Não resta dúvida que sim. Agora, não é a primeira vez que empresas desta área de médica, né, se envolvem em falcatruas, desvios e tudo mais, se isso for comprovado. Porque nós estamos falando do seguinte: o Brasil é o 6º maior mercado farmacêutico do mundo, está apenas atrás de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e da França. Então, nós
estamos falando de um mercado que o ano que vem deve bater 6 trilhões de reais. É muito dinheiro. Então, se tem esse olho gordo no mercado brasileiro e tem essa velha turma também que aproveita-se de amizades, trânsito, interesses, né, comuns na máquina pública e faz-se contratos suspeitos. Espero de todo o coração que não seja o caso do que estamos vendo agora, mas que tudo está indicando que tem muita coisa estranha. Sim, está indicando. Não sei o que estou dizendo. É a investigação preliminar do Ministério Público, ratificada pelos integrantes da CPI, como vimos aí no testemunho do senhor senador. Sim, e nesse momento, Sidney, com essas hipóteses que a gente tem sendo levantadas, com a investigação que ainda será feita, como é que você avalia o não comparecimento do executivo da Precisa? A CPI da pandemia, claro. Mas ele mostrou um documento, né, Roberta? Ele mostrou um documento, até o nosso colega Caio Junqueira ontem à noite apresentou uma cópia desse documento. De fato, ele precisou seguir essa quarentena. Não acho que tudo assodado, rápido demais, necessariamente é a melhor solução, não. Não há problema nenhum se esperar 10 dias, 15 dias, o tempo que a medicina e a legislação determinarem, né, para que esse senhor vá até lá, porque ou agora, ou daqui a 10 dias, ou daqui a um mês, é tanta pergunta que ele vai ter que responder, é tanta prova que ele vai ter que apresentar, tanto desta específica empresa Precisa Medicamentos, que fez esse meio campo aí, né? Porque normalmente o governo tratava diretamente com as farmacêuticas, sabe, Roberta? E dessa vez não, tratou com essa empresa intermediária. E aí sempre tem tal da taxa de administração, né? E às vezes é muito salgada, como aparentemente é o caso. Então nós temos este e tem a outra empresa também, né? Que acabou fornecendo outros produtos, preservativos e tudo mais, como vocês também já transmitiram na nossa cobertura. Então, eu acredito que agora ou daqui a pouco não fará nenhuma diferença. Talvez até mais adiante a CPI reúna ainda mais dados e vai ser mais difícil ainda para o depoente, para o sócio da Precisa, dar suas explicações. A gente vai acompanhar na próxima semana. Agora, Sidney, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 65 milhões de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. O número equivale a pouco mais de 30% da população aqui do país. Entre esses, mais de 24 milhões receberam também a segunda dose, o que representa, então, um pouco mais de 11% dos brasileiros. Em nível global de aplicação de doses a cada 100 habitantes, o Brasil é o 68º e o 4º em total de doses aplicadas. Sidney, o que dá para a gente falar do andamento, do ritmo de vacinação do Brasil em comparação com outros países? Bom, hoje nós já temos em primeira dose um número mais confortável do que tínhamos há 2 semanas, porque hoje nós já temos 31% da população adulta vacinada em primeira dose. A da segunda dose me preocupa muito mais, que é apenas 11,57%. Tem aí vários problemas, né? Um desses problemas é não se ter vacina em quantidade suficiente. Para que o governo atinja a imunização da população adulta até setembro, Roberta, o governo precisaria, neste caso, de ter pelo menos 1 milhão de doses vacinadas por dia. Ontem assistimos que em alguns lugares, infelizmente, em alguns lugares, nós não tivemos vacina em quantidade. Agora, se conseguirmos isso, a situação ficará um pouco mais confortável. E as pessoas precisam ir tomar a segunda dose. A CPI da pandemia, Sidney, ouviu por quase 10 horas o deputado federal Osmar Terra, apontado por integrantes da CPI da pandemia como integrante de um suposto gabinete paralelo de assessoramento do governo federal. Durante o depoimento, Osmar Terra negou a existência desse gabinete, justificou os erros em relação às previsões que fez sobre a Covid-19 no Brasil e tentou empurrar a culpa pelos mortos para os governadores, em especial em relação às medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid. Vamos ver um trecho. As previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, fevereiro e março. Não existe nenhuma proposta aqui de deixar a população se contaminar livremente. Nunca se fez isso. Imunidade de rebanho é uma consequência. A imunidade de rebanho é como terminam todas as pandemias. É o resultado final. Então, com 500 mil mortes no Brasil, é bom que se diga, com as pessoas em sistema de lockdown e quarentena dos governadores.
dos governadores. Não tem poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, ele era deputado. Sidney, qual a sua avaliação sobre esse depoimento que a gente acompanhou ontem do deputado Osmar Terra, CPI? Roberto, nós começamos a nossa conversa lá, falando de Minas Gerais. Quando eu vou a Belo Horizonte, eu vou naquele mercado central, tomo aquela cachaçinha lá de ótima qualidade. Nunca perdi meu equilíbrio ali, nunca bebi também exageradamente, porque a cachaça brasileira também é sensacional, né? Muito bem feita nos alambiques mineiros. Mas o deputado Osmar Terra parece aquele camarada que bebeu e depois no dia seguinte não lembra de nada, né? Porque ele diz, não, mas eu disse aquilo baseado em epidemias anteriores, né? Ele disse, não, mas a característica dessa é diferente da outra. Não, mas isso foi antes da cepa. Depois que teve a cepa, mudou. Ele foi errando tudo nos seus prognósticos, nas suas informações, né? Seus diagnósticos. Não há nenhum problema o presidente da República conversar com ele ou com qualquer um. O presidente tem que conversar, tem que ouvir. O problema é o presidente acreditar, né? Eu tenho, durante a vida aí, amealhei amigos, né? Que às vezes são muito agradáveis e muito inteligentes e com boa imaginação, sabe, Roberta? Com boas ideias. Mas são pessoas às vezes exageradas, tem uns que mentem, sabe? Eu pesquei o tamanho do peixe, agora o tamanho de uma baleia. Eu finjo que acredito, né? Deixo pra lá. Então, no quesito pescaria, eu não acredito naquele cara, mas em outras coisas que ele é bom, ele é especialista, ele é formidável, eu levo em consideração. Então, o problema foi o presidente acreditar, porque o presidente acreditando no aconselhamento de Osmar Terra, olha, ele ia ao Palácio em mais quantidade, mais vezes por mês do que o próprio ministro da Saúde. O presidente não despachava com o presidente, com o ministro da Saúde, General Pazuello, como despachava com o deputado Terra, Osmar Terra, porque ele era realmente e é persuasivo, com seu charme pessoal, mas disse as maiores barbaridades. Ontem na CPI, inclusive, ele deu o exemplo da Suécia, um completo equívoco naquela região aí escandinava. A Suécia foi realmente um péssimo exemplo. Eles próprios hoje, lá os especialistas de lá, não é o povo não, o povo sabe que o governo errou, mas os especialistas dizem, olha, puxa, nós fomos pelo caminho errado. Dizer também que todos os prognósticos dele são válidos ou eram válidos, dadas as circunstâncias da época, é muito frágil, porque ele diz que depois, por causa da cepa, por causa da variação, né, que surgiu do vírus, que foi por terra todos aqueles prognósticos. Mas ele errou muito, ele errou demais da conta. Então, o deputado Osmar Terra, por incrível que pareça, ainda tem... Eu recebo, às vezes, aí ontem e hoje, recebi algumas, né, postagens elogiando, dizendo que foi muito bem, que deu lição nos senadores e tal. Eu não sei onde essa turma está com a cabeça. Realmente, eu acho que é uma pena que o presidente da República tenha ouvido e levado em consideração os aconselhamentos do Osmar Terra. Ele deveria ter minimizado um pouquinho, colocado numa peneira, porque o presidente pode acreditar no que ele quiser, mas quando ele toma decisão, aí interfere na nossa vida, porque ele é o chefe da nação. Então, eu acho que realmente o deputado Osmar Terra ontem continuou com o negacionismo dele, uma série de imprecisões. Eu assisti aquilo lá, mas eu tenho um nível de informação razoável também, é normal, né? Eu dizia, poxa, mas isso aqui não está batendo com os compêndios aqui da ciência e tal. Isso aqui também não está. Nossa, isso aí nem aconteceu dessa forma. Ainda bem que muitos senadores foram aqui e ali consertando, né, certas barbaridades ditas pelo deputado Osmar Terra. Agora, eu já disse numa outra ocasião, Roberto, vou repetir, acredita quem quer em Saci Pererê, mula sem cabeça, essas coisas todas. Mas quem é minimamente bem informado sabe que realmente ontem tivemos um parlamentar bem negacionista. E isso é ruim para a ciência, viu? E Sidney, só para encerrar, na sua visão, dá para a gente considerar a partir desse depoimento que Osmar Terra sempre foi uma pessoa que Jair Bolsonaro teria ouvido para, de fato, tomar decisões relacionadas ao combate à pandemia? Não, isso não resta dúvida, né, Roberta? Não resta dúvida. Há vídeo, ele ao lado, o número de vezes que ele foi lá. Tanto ele sabe que ele tinha essa importância e tem junto ao presidente, que o presidente tem essa consideração por ele, por característica do presidente também. O presidente uma vez disse, eu não sou coveiro. De fato, ele não é coveiro, não é médico, não é infectologista. Tem que ouvir outras pessoas para dizer as coisas ou analisar e tomar decisões. Então, Roberta, o que concretamente nós vimos é que ele, Terra, amenizou muito essa ida lá, dizendo, não, eu fui como parlamentar, o presidente ouve o que ele quiser e tal, aquela coisa toda, porque ele sabe muito bem que ele ainda é levado em consideração. É um conselheiro. Há daí integrar um gabinete paralelo que tomou medidas bárbaras, ele em grupo com outros, é isso que a CPI vai investigar, é isso que nós estamos ansiosos para saber na conclusão do relatório do senador Renan Calheiros mais adiante. Tá certo. Sidney Rezende, beijo, até amanhã, boa quarta-feira para você. Obrigado, Roberta. Bom trabalho. Até. A
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.